A bendita paz do Salvador, o ressurreto, Filho de Deus, seja com todos. Porque a doutrina da Trindade não merece credibilidade? Focalizando a história. Sem dúvida, sabemos que este é um tema chocante, pois se trata de uma das mais antigas tradições infiltradas no seio evangélico. Gostaríamos de ponderar aqui algumas razões por que não cremos na Trindade. Tal palavra não se encontra na Bíblia. Primeiro motivo. Segundo, Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 22. E os judeus nunca foram politeístas, e sim monoteístas. Simplificando, os judeus nunca acreditaram em mais de um Deus, e sim no único Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Terceiro motivo. A palavra Trindade quer dizer divindade tríplice das religiões pagãs. Quarto motivo. Tal doutrina é um dogma católico e nunca uma doutrina crida e pregada pelos apóstolos. Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz que os aderentes, os novos conversos da igreja, em seu tempo primórdio, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Como estudante da Bíblia, sabemos que a Igreja Católica está figurada naquela mulher de Apocalipse 17. E olhando pelo prisma geográfico e histórico, sabemos que Roma é a única cidade religiosa no mundo edificada sobre 7 montes. Apocalipse, capítulo 17, versículo 9. Queremos agora, em poucas palavras, olhar com você o que diz a história. Roma foi fundada por 2 irmãos no ano 753 a.C. E na sua fundação, Rômulo assassinou seu irmão Remo. Diz a história que posteriormente ele desapareceu num dia de tempestade e é supostamente transportado para o panteão dos deuses da mitologia e recebe o nome de Quirino. Roma criou, entre muitos falsos ensinamentos, 3 trindades, sendo elas assim distribuídas. Espero que você entenda por que dissemos
que a Trindade é pagã. A primeira Trindade foi composta por 3 deuses: Júpiter, Marte e Quirino. Depois de algum tempo, no período de Roma República, foi mudada, recebendo novos deuses: Júpiter, Juno e Minerva. Essa trindade subsistiu até o ano 325 depois de Cristo, quando, por razões políticas, Constantino, imperador romano, patrocinou o Concílio de Nicéia, com a presença de 318 bispos, para discutir sobre a crença na divindade. Vale salientar que a estas alturas o imperador acenava ares de cristão. Vejam bem como que é importante a revelação da palavra de Deus. Constantino não podia sustentar sua crença pagã nos deuses Júpiter, Juno e Minerva. E no Concílio de Nicéia se discutiu e se modificou novamente a velha e antiga crença romana de 3 deuses, usando agora nova fórmula, nova roupagem, mas a velha doutrina, substituindo os deuses pagãos. O imperador deu aos cristãos o dever de propagar entre as nações sua crença e cultura pagã com ares de cristã. Eis aí a terceira trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 títulos do único Deus fizeram desses 3 títulos 3 pessoas distintas. Portanto, a doutrina da Trindade é o paganismo disfarçado, é o politeísmo no disfarce, no subterfúgio teológico de 3, no entanto, formando um só Deus. Vejam bem, eu estou vos falando a verdade. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. No concílio de Constantinopla, no ano 381, esta nova trindade se torna um dogma da igreja. O imperador Teodósio X, através de um edito, ameaça e define: sejam chamados cristãos católicos todos aqueles que professarem a fé na Trindade, e sejam chamados de heréticos os que não crerem em tal doutrina, e sejam tratados com pesadas penalidades, tais como banimentos, confiscos de bens, açoites, prisões e até mesmo a morte. A Igreja Católica e as igrejas evangélicas são usadas como veículos difusores desta doutrina pagã, porém com disfarce nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Discordar seria morte, e milhões morreram, mas não se curvaram a esta farsa. No ano de 1516, um monge católico chamado Martinho Lutero protestou contra a igreja por seus abusos, mas não foi capaz de se livrar desta e de outras doutrinas, fazendo a reforma, mas trazendo
uma enorme bagagem de doutrinas católicas, tais como o batismo nos títulos, a fé na Trindade, o uso de velas no culto. Porém, meus preciosos irmãos e irmãs, a verdade tem chegado em sua totalidade. Elias, de São Mateus, capítulo 17, versículo 11, nosso precioso irmão Brana, veio com a mensagem para restaurar todas as coisas. De volta à palavra original. A Bíblia diz que Deus é invisível. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Deus é Espírito. São João, capítulo 4, versículo 24. Deus é infinito. Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24. Jesus Cristo é a revelação de Deus. São João, capítulo 1, versículo 18. Jesus é a imagem de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. E segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 4, 5 e 6. Jesus é Deus conosco. São Mateus, capítulo 1, versículo 23. Deus, o grande Espírito, estava em Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus habita em Cristo. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Deus é Salvador em Cristo. São Judas, versículo 25. Deus e Cristo são a mesma pessoa. São João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Quem diz que ele e o Pai são dois é a grande prostituta de Apocalipse 17 com suas filhas. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. Venham para a verdade de Deus. Amém.